Gênesis, o capítulo de número 13, o versículo 15, o versículo 16, 17 e 18. Gênesis, capítulo 13, o versículo 15, 16, 17 e 18. Que diz a palavra do nosso Deus. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente, para sempre. E farei a tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar com o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as tuas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da tua palavra poderosa, viva, eficaz. Vai na divisão da alma e do espírito. A palavra que é santa, a palavra que é pura, a palavra que ela já é abençoada na sua essência, porque a palavra é do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, neste momento, Senhor, me ajuda a trazer uma palavra para a tua igreja, para o teu povo. É isso que eu te peço e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Neste momento, irmãos, nós vamos trazer uma palavra aqui da parte do nosso Deus. E nós vimos, que o nosso Deus, ele fez promessa a Abraão, que outrora era Abrão, e fez promessa a Sarai, que depois passa a ser chamada Sara. E Abrão, depois passa mais adiante a ser chamado Abraão, pai de multidão, pai de uma grande nação. Então, nós vimos que Deus, ele faz promessa tanto, a Abrão quanto a Sarai. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de promessa. A única coisa que impede das promessas de Deus se cumprir em nossas vidas é nós mesmos, que impede as bênçãos de Deus de se cumprir em nossas vidas. Porque se Deus prometeu, mas nós devemos ficar em torre de vigília e fazendo a nossa parte para que a promessa de Deus venha se cumprir em nossas vidas, Tem muitos que Deus faz a promessa e diz, não, ele fez a promessa e eu vou ficar de qualquer jeito. Não, tem que nós se esforçarmos, Temos que nós ficarmos, de vigílias e atento e pedindo a Deus que a todo momento venha sustentar a cada um de nós, para nós sermos alcançados através da misericórdia, da multiforme e bondade de Deus em nossas vidas. Então nós vimos que Deus é um Deus de promessa. A Bíblia diz que Deus prometeu a Ana um filho e assim concedeu, A Bíblia diz que Deus também fez promessa, para o seu povo e abençoou o seu povo com toda sorte de bênção. Nós sabemos que aquilo que Deus abençoa está abençoado. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Então nós vimos que
Deus fala, né, com Abrão, e Deus fala também com Sarai. Então nós vimos que agora a palavra do Senhor vai dizer que Deus muda tanto o nome de Abrão, passa a ser chamado Abraão, como também Deus muda o nome de Sarai, que passa a ser chamado Sara. Deus também é especialista em fazer nos dias atuais. O homem que era prostituto, quando ele quer, né, quando ele dá lugar de verdade, ele agora é um novo homem. A mulher, quando era uma prostituta, né, quando ela dá lugar para Deus operar, Deus faz dela agora também uma nova mulher. Jesus dá nome àquilo que não tem nome. Aquilo que a sociedade, né, rejeita, Jesus dá nome, capacita, lava no sangue do Cordeiro e faz dele ou dela um cidadão e a cidadã dos céus. Então nós vimos que agora, Deus agora tinha prometido. Só que as coisas de Deus é diferente das coisas do homem. O que Deus vê, muitas vezes o homem não consegue enxergar e compreender. Mas o nosso Deus, ele vê tudo, ele enxerga tudo, ele conhece tudo. Glória a Jesus, tudo está diante do seu alcance, tudo está diante do seu poderio. Então nós vimos que a Bíblia diz que sendo Abrão da idade de 99 anos, apareceu ao Senhor e lhe disse: eu sou o Deus poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então nós vimos que automaticamente, né, Deus diz: olha, Abrão, eu tenho algo para realizar na sua vida. Eu tenho também promessas para ser realizada na sua vida. Agora, eu tenho também, Abraão, algo para lhe falar. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque as pessoas pensam que Jesus, né, resolve tudo. Mas o que é para eu fazer, eu tenho que fazer. O que é para Deus fazer, Deus faz. Mas o que é para eu fazer, eu tenho que fazer. Né? A questão de santificar é eu que tenho que me santificar. A questão de buscar a Deus é eu que tenho que buscar a Deus. A questão de adorar a Deus é eu que tenho a necessidade de adorar a Deus. Reconhecer que Ele é Senhor da minha vida é eu. Então aquilo que é para mim fazer, eu tenho que fazer. Então nós vimos que o nosso Deus agora diz: olha, Abrão, eu tenho algo para você, eu tenho promessa para você. Agora anda na minha presença e ser perfeito. E nós vimos que ele disse: e porei o meu conserto diante de mim e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo. Porque Deus é aquele que fala, Deus é aquele que capacita e depois envia. Porque sabemos que a capacidade vem do Senhor. Deus não é aquele que envia de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Deus primeiro chama, Deus capacita e depois Deus envia. Então Deus agora diz: olha, anda na minha presença e ser perfeito, porque agora eu porei o meu conserto diante de ti. Porque para a presença de Deus chegar, eu tenho que reparar o meu altar. Para a presença de Deus ser na minha vida, eu tenho que ajustar o meu altar. Isso não quer dizer que eu sou mais crente do que ninguém. Isso não quer dizer que você é mais crente do que ninguém. Não. Mas isso quer dizer que nós devemos reparar o nosso altar para a presença de Deus ser real e constante na minha vida e na tua vida. Então nós vimos que ele diz: olha, eu porei um conserto sobre ti. E a Bíblia diz que agora, né? E diz também: quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás o pai de uma multidão de nação. Então sabemos que era agora a promessa de Deus sobre a vida
de Abrão. Era a promessa de Deus na vida agora de Abrão. Mas nós vimos que Deus tinha também um plano também na vida da Sarai. E nós sabemos que Deus é aquele que tem um plano, um projeto na vida da família. Porque tem pastor por aí que diz, não, Deus só tem chamado em mim, conversa fiada. Aleluia. A primeira coisa para você ser um pastor, a sua esposa tem que compreender o chamado que Deus tem sobre você. Se ela não compreender o chamado, pode se aquietar com isso. Aleluia. Estou falando de obra ministerial, estou falando de obra pastoral. Entenda bem, para você não mudar o contexto aonde eu quero chegar nesta noite. Para fazer uma obra pastoral, ser pastor, aleluia, cuidar de rebanho, cuidar de ovelhas, a primeira coisa, a minha esposa tem que compreender o chamado de Deus na minha vida, porque ela é adjuntora, ela é ajudadora, ela vai caminhar comigo, ela vai chorar comigo, ela vai orar comigo, ela vai passar em vale também comigo, aleluia. A salvação é individual, agora a obra terrena, ela também vai estar na torre de vigília, ela também vai fazer parte do seu ministério. Se ela não compreender, pode se aquietar com ouro pastoral, que você e eu não vai a lugar nenhum. A primeira coisa, a esposa tem que compreender. Por isso que a Bíblia diz que Deus tinha promessa na vida de Abrão, mas Deus também tinha promessa na vida de Sarai. Ou seja, Deus tinha que trabalhar na vida de Abrão e tinha que trabalhar na vida de Sarai. Deus tem que trabalhar na vida do homem e tem que trabalhar na vida da mulher, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói, aleluia, porque a mulher sábia também, ela está na torre de prudência, ela está na torre de vigília, adorando e enaltecendo o nome de Jesus Cristo, aquele que fez os céus e a terra. E nós vimos que ele disse, olha, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai da multidão de nações tenho posto. Ele disse, olha, eu vou colocar o meu conserto sobre ti, e agora você não vai ser chamado mais de Abrão, você vai ser chamado agora de Abraão, pai de multidões. Aleluias. Porque Deus, quando ele tira do Egito, ele não quer que eu e você voltem mais para o Egito. Egito, mas não. Aleluia. Tem pessoas que querem estar na casa de Deus e querem continuar ainda no Egito. Egito, mas não. Quando Deus tirou Hales de forró de calcinha preta, Jesus disse, olha, eu não quero você lá mais não, dançando forró de calcinha preta, mas não. Ele tirou Hales. Quando Deus me tirou do Egito, disse, olha, eu tirei você por mão forte. Aleluias. Glória a Deus. Por isso que Jesus diz, olha, Abrão, você agora vai ser chamado de Abraão. Porque você agora é pai de multidão. Você agora é pai, né, de uma grande nação. Glória a Jesus. A minha promessa está sobre ti. Aleluias. E as promessas de Deus é quem prevalece em nossas vidas, é a promessa de Deus. Glória a Jesus. E a Bíblia vai dizer mais uma vez, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis sairão de ti. Aleluias. Ele diz, olha, você vai frutificar, porque toda pessoa que Deus tirou de lá do Egito dá frutos. Aleluias. Quando você vê um crente que não dá fruto, tem alguma coisa errada. Todo crente que Deus tira lá do Egito, ele dá frutos. E a Bíblia diz que dá bons e muitos frutos. Aleluias. Glória a Jesus. Por isso que Jesus diz, olha, você vai frutificar. E além de frutificar,
aleluias, vai sair rei de ti, aleluias, vai sair coisas boas de ti, aleluias. A primeira coisa que nós detecta na vida do crente é porque sai coisas boas, aleluias. A Bíblia diz que eu falo o que o coração está cheio. Não é esse coração aqui que bombeia sangue para as artérias, é a mente, aleluias, aleluias, porque tudo procede da mente. Por isso que quando Jesus entrava na sinagoga, disse: por que pensais mal em vosso coração? Jesus estava dizendo: por que pensais mal nas vossas mentes? Porque ultimamente só tem gente com mente poluída. Aí Jesus primeiro tem que trabalhar na mente. Tem gente, né, que prega, canta, sapateia, mas é uma mente poluída, só vive olhando site pornográfico, só vive olhando isso e aquilo, aleluia. Até na hora, né, de namorar com a esposa, não quer namorar, porque vê tanto site pornográfico, a mente está poluída. Mas Jesus quer libertar, Jesus quer restaurar, Jesus quer dar uma mente nova, porque mente nova, corpo novo, mente maquiada, mente cheia de muita coisa, sufoca, mas uma mente sadia, corpo sadio. Aí por isso que Jesus disse, aleluia, por que pensais mal em vosso coração? Glória a Jesus, porque Deus é aquele que trabalha na vida do homem, e estava agora colocando o conserto dele na vida de Abraão. E a Bíblia diz mais uma vez, que quando Jesus agora disse: olha, agora o meu conserto será perpétuo, aleluia, para ti, Deus, e a tua semente depois de ti. Porque o conserto de Deus não é um conserto do homem, não é um pacto do homem. O pacto do homem é agora, de manhã não é mais, meu dia não é mais, no outro dia não é mais, que é o pacto do homem. Agora o pacto com Deus é um pacto perpétuo. Aleluia, é um conserto perpétuo. Por isso que a Bíblia diz: aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Aleluia. Mas como é, Halisson? Vem chuva? Vem. Aleluia. Halisson, vem paralelepípedo? Vem. Vem chuva de paralelepípedo? Vem. Halisson, vem deserto? Vem. Vem choro para servir a Jesus? Vem. Aleluia. Vem renúncia? Vem. Aleluia. Os amigos abandonam? Também, aleluia. E o que é isso, Raro? Todo mundo fica, e só eu e Deus, só você e Deus. É porque o conserto de Jesus é para mim e para você. A alegria que você tem, os seus colegas não têm. A paz que você tem, os seus amigos não têm. A sua amiga não tem. Porque a sua paz vem do alto. A sua paz vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso que Deus está falando agora para Abraão. Diz: olha, o meu conserto é perpétuo para contigo. Aleluias, aleluias. E ele disse mais uma vez: e te darei a ti e a tua semente depois de ti. Porque crente é tão abençoado que quando dorme no Senhor, quando sai dessa terra, a sua descendência é abençoada. Aleluia. Aí tem gente que não compreende isso. Olha, o meu pai faleceu, o meu primo faleceu, o meu avô faleceu, e ele servia a Deus com afinco, mas através da oração do seu avô lhe alcançou, e você é abençoado. Através da sua família, as orações da sua família, você continua na presença de Deus, porque mesmo você partindo para Sião, aleluia, o seu legado fica de cidadão dos céus. E a Bíblia vai dizer mais uma vez, e ele disse mais uma vez, glória a Jesus: e te darei de ti a tua semente depois de ti, de tuas peregrinações com toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e de lei o seu Senhor. Glória a Jesus. Porque a primeira coisa que o crente tem que ter convicção, que ele é peregrino aqui na terra. Glória a Jesus. Glória a Deus.
aleluias, ele está aqui por um período, né? Ele não está aqui para sempre. Glória a Jesus. Ele é peregrino e forasteiro. Glória a Jesus. O meu lugar e o teu lugar é nos céus, nas mansões celestial. Glória a Jesus. Tem gente que fica preocupado com tanta coisa, né? Aleluias. Glória a Deus. Mas o meu e o teu galardão vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso que somos peregrino e forasteiro. Mas a Bíblia vai dizer mais uma vez que agora o Senhor fala também para Sarai. E a Bíblia diz, né? E diz: tua mulher não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Glória a Jesus. E agora era Sara e Abraão. Aí Jesus agora diz: olha, a tua mulher dará filhos. Glória a Jesus. Aleluias. E agora, a Bíblia vai dizer agora que Abraão agora era na idade de 100 anos. Glória a Jesus. E a Bíblia disse que Deus agora disse que ia abençoar e te dar a ti um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Aleluias. A mesma promessa que era feita para Abraão é feita para Sara. Aleluias. Abraão é abençoado e Sara também é abençoada, porque a sua família, você é abençoado e seu esposo também é abençoado, os seus filhos é abençoado, porque tem mãe que diz: olha, a cruz, a cruz, a cruz, entra na presença de papai, o seu filho é bênção dos céus, ele pode dar o trabalho que for, aí você diz: é bênção, é bênção. Aleluias, 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 aleluia. Aí tem pregador que fala, cospe fogo, aí diz: a mulher, né? A mulher lá, a mulher lá, né? A mulher é benção. Você não se casou com ela? Ela é benção, meu filho. É benção. Você é benção. Os dois é bênção dos céus. Aleluias, aleluia. Porque o mesmo propósito que Deus quer abençoar um, quer abençoar a outro. Aleluias. A mesma bênção que Deus quer derramar na vida de um, quer derramar na vida do outro. Aleluia. Porque no dia que vai comer a picanha, vai comer os dois. E no dia que vai comer o bife do olhão, vai comer os dois. No dia da farinha, vai comer os dois. Mas no dia da pizzaria Dom Pedro, é os dois que vai comer pizza. Olha que coisa chique. Aleluias, aleluias. Agora tem marido, né, que a mulher não esconde contra-cheque, né? Olha, isso é o quê? Pastor, mas eu escondo contra-cheque da minha esposa. Você é o quê, Harris? Pastor, mas o meu celular tem 5 senhas. E minha esposa não sabe nenhuma. Você é o quê, Harris? Pastor. Com 5 senhas, Harris, no telefone. E a esposa não sabe nenhuma. Aleluia. E quando ele está no banheiro é que o negócio pega. Porque ele liga para ele. Ele: não atenda não, mulher. Mulher, não atenda não. O telefone não. Porque a mulher não pode atender. Aleluias. Aleluias. Mas quando ele pega o microfone, quer ensinar a igreja o quê? Hipocrisia. Aleluias! Aleluia! Mas a Bíblia diz que a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Estava sobre a vida de Sara. Aleluias! E a Bíblia diz: olha, você agora vai ser mãe de multidão. E você, Abraão, vai ser pai de uma grande nação. Abraão vai sair rei de você. Sara também vai sair rei de você.
Glória a Jesus. Eu não estou dizendo que Sara é a pastora. Não, eu não estou invertendo. Eu estou dizendo que a mesma bênção que era para Abraão, era para Sara. Aleluias. E a Bíblia vai dizer que agora, então caiu Abraão o seu rosto e riu, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Abraão, ele não acreditou. A Bíblia diz: a um homem de 100 anos vai nascer um filho. Porque a lógica de Deus não é a lógica do homem. O trabalhar de Deus não é o trabalhar do homem. Se eu e você dependesse do homem, eu e você não estava aqui não. A Bíblia diz que nossos inimigos teriam engolido vivo. Colocado 15 pitbull e botado eu e você lá na cova dos leões para matar a gente. Mas a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia dos céus. É a misericórdia de Deus. Por isso que eu fico preocupado quando um crente quer seguir alguém. Não siga alguém, siga a Jesus. Esse é o autor e consumador da sua fé. É esse que em todo momento da sua vida não lhe abandona. É amigo fiel, Jesus de Nazaré. Aleluias! E a Bíblia diz mais uma vez, ele disse, né? A Bíblia vai dizer que do seu coração, a Bíblia diz também que do seu rosto ele sorriu. E a Bíblia diz, né? De 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara da idade de 90 anos. Ele de 100 anos e Sara, né? Glória a Jesus, de 90 anos. Quando Deus quer fazer, Deus faz. Eu dirigi uma igreja lá no bairro Santa Maria, né, que agora é chique, graças a Deus, que é chique, antiga Terra Dura. Eu dirigi uma igreja lá e tinha uma irmã do grupo das senhoras, ela tinha 64 anos. Hoje ela mora em Ejequié, na praia, lá em Alagoas. 64 anos. Na lógica humana, pode gerar filho. 64 anos, pode. 64 anos. Vocês que é mulher, que entende do negócio, pode com 64 anos? Não, né? Ela gerou. Labastéria manahasui. Aleluia. Por isso que a lógica do homem é totalmente da lógica de Deus. Aleluia. Teve um culto de ceia lá no Santa Maria, me lembro como hoje, um dia de quarta-feira. O esposo dela, o irmão Antônio, ele ficava na portaria. Ele tinha 62 anos. Ela tinha 64 anos de idade. Aleluias. Aí Deus disse, diga a ela que vai gerar um filho. E eu cá comigo, falando comigo mesmo, Deus, como é que eu vou falar com essa senhora? Digo, Deus, eu estou doido, estou ficando doido. Deus, não deixa eu passar vergonha aqui não, pelo amor de Deus. Eu falando com Deus. Quando eu pensar que não, disse, a senhora vai gerar um filho. Menino, quando terminei esse culto, eu saí dessa igreja, foi sério o negócio. Eu saí dessa igreja, foi sério. Quando eu fui lá, ele disse, não vou ser mais porteiro. Por quê, meu irmão? Alguém lhe fez alguma coisa? Ele disse, não, eu tenho 62 anos. Com essa cara aqui. Ela tem 64. Nós não prestamos mais para nada. Vai dar filho, vai gerar filho, vai. Eu digo, meu Deus do céu. Olha agora. Quando eu cheguei em casa, eu digo, Jesus de Nazaré, me ajude. Nem eu mesmo estou acreditando. Aleluia. Eu digo, Jesus de Nazaré. Eu digo, meu Deus do céu. E agora? O pastor regional, que antigamente era área, hoje é setor, ligou para mim e disse, Alice, tudo bem com você? Eu digo, tudo bem, meu pastor. Eu era o dirigente da congregação. Tinha o pastor da área e eu era o dirigente da congregação. Como tinha outros dirigentes das demais congregações. Disse, Alice, tudo bem? Eu digo, tudo bem, meu pastor. Isso já era 10 e pouca já. Aí ele disse,
Alisson, você agora tomou não, diazepam não. Eu digo, o que foi, pastor? Ele disse, rapaz, como é que pode? Uma mulher de 64 anos, Alisson, vai dar filho. Alisson, rapaz, você não tomou hoje diazepam não? Eu digo, meu pastor, foi Jesus que mandou. Ele disse, mandou o quê, Alisson? Eu digo, foi, meu pastor. Se fosse hoje os obreiros de hoje em dia, quando o pastor ligasse, puxando na grande, estava desviado. Mas quem me chamou foi o pastorzão. Quem me chamou foi Jesus. Aleluia! Tem muitos crentes que pensam que quem chamou ele foi o pastor da terra. Quem ele chamou foi Jesus, rapaz. Erga a tua cabeça e glorifica ele. Aleluia! Tenha convicção no Deus que lhe chamou. Chamou do Egito, lhe resgatou e diz, Egito nunca mais. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Jesus. E ele disse, e agora, Hales? E agora o negócio lá ferveu. Eu digo, o que foi? O homem não vai ser mais porteiro, ela não vai ser mais dirigente de círculo de oração, porque diz que você falou uma profetada. Olha que negócio. Está vendo como é? Como é a igreja? Na hora da bênção, oh, glória, glória. Na hora que o negócio aperta. Quando eu cheguei na outra quarta-feira, meu irmão, quando eu dava parte dos seus irmãos, os irmãos. Misericórdia. Só, aí um falava para o outro para eu ouvir, né? Aleluia, não sei porque eu estou contando isso aqui, mas Deus tocou para eu falar. Aí disse bem assim, cada profetada hoje em dia, é tanto profetinha hoje em dia. Jesus tem que mudar logo. Mudar tirar logo, arrancar logo. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aí eu lembrei dessa passagem de Abraão e Sara. Aleluia! Passou mais ou menos uns 8 meses a 9 meses. Eu não tenho exatamente a precisão de quantos meses foi. Aleluias! Quando pensar que não, ela passou mal, essa irmã. Aleluias! Ele já tinha me tirado de lá da igreja, né? Porque o pastor da área disse que era o profetinha, foi profetizar lá, e tinha que ir lá, porque se tinha que tirar eu, porque os irmãos iam sair, né? Aí era mais fácil tirar um do que toda a igreja, né? A igreja ficou lá. Eu digo, Jesus, diga amém, glória a Deus. E no último dia do culto, aí os irmãos diziam, foi embora. Oh, glória! Jesus ouviu minha oração. Eu digo, Jesus, oh Deus, me ajude, Hales. Ajude, Jesus. Quando passou mais ou menos de 8 a 9 meses, aleluias, ela passou mal, essa senhora, em um círculo de oração. Quem contou lá depois foi as irmãs que estavam lá. Passou mal. Quando levou ela para o hospital, glória a Jesus, ela estava com 3 meses de grávida. Aí disse, e agora? Aleluia. Aí o médico disse, tem que tirar. Disse, não tem como mais tirar, não. Aleluia. Tirar o quê, rapaz? Quando Deus manda, se respeite, crente. Entre na presença, crente. Aleluias, 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 aleluia. Diz, tirar o quê? Disse, agora? É de risco, é de não sei o quê. A irmã ficou toda inchada e não sei o quê. Levaram para ali logo no início, quando abriu aquela Nossa Senhora de Lourdes, rapaz, é de risco, é de não sei o quê. E bororô. Menino, quando nasceu um Isaac. Até hoje, quando ela está no lugar, aleluias, quando diz, é o quê? Seu. A irmã ainda tem vergonha de dizer até hoje, diz, é meu filho. Eu ia trazer ela aqui para ela contar o testemunho, mas ela está morando bem longe. É para suíque na ramante. Porque quando Deus fala, Deus cumpre, crente. Aleluias. E a Bíblia diz que agora Abraão sorriu no seu rosto e diz, um homem de 100 anos,
e uma mulher de 90 anos. Mas Deus é aquele que cumpre a promessa. Se eu e você ficar na torre de vigília, na posição, pedindo misericórdia a Deus, glória a Jesus. Deus, né? Na torre de vigília. E agora os crentes, como ficou lá? Aí chegava a mensagem no meu celular. Me perdoe, me perdoe. E você fez o que, Harris? Eu olhava e nem respondia, só ficava. Deixa chegar a mensagem. Deixa chegar a mensagem. Aleluias, porque eu não vou me justificar. Aleluia, quando eu encontrava com algum irmão que passou por lá, me perdoe. Eu digo, amém, meu irmão, Deus abençoe o senhor. Glória a Deus, porque Deus, Ele é fiel. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que agora, o Senhor disse, né? Disse Abraão a Deus, né? Tomará que viva Ismael diante de teu rosto. Aí Deus disse, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Aleluias. Deus disse, não, meu filho, é a sua mulher que vai gerar um filho. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aí Deus disse, não, glória a Jesus. Um filho vai ser gerado no ventre da livre. Eu não estou falando da escrava agora não, Abraão. Eu estou falando da livre. É a livre que vai gerar um filho. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por isso que o Senhor disse, né? Aleluia. Respondendo a Abraão. Quando Abraão disse, tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Aí Deus diz, não, na verdade Sara, tua mulher te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto. Glória a Jesus, porque Deus cumpre promessas na minha vida e na tua vida. É Deus de promessa. Aleluias! Mas agora a Bíblia diz mais uma vez que tanto Abraão quanto Ló, a Bíblia diz que os dois, né, tinha gado, tinha tenda, mas a Bíblia diz também que quando subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e de tudo que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até ao lugar onde o princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus é Deus que cumpre promessa. E a Bíblia diz, até o lugar do altar que diante ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, tinha vaca e tinha tenda, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar junto. Glória a Jesus. Tem coisa, glória a Deus, que Deus faz promessa com Abraão, faz promessa com Sara, glória a Jesus, mãe e pai de uma grande nação, glória a Jesus. Mas agora não poderia habitar ambos juntos, Abraão e Ló. Glória a Jesus, glória a Deus, porque tem coisas que Deus permite que eu e você não habite. Aleluias, aleluias, glória a Jesus. Tem momento que eu e você fica preocupado, diz, olha, fulano não é mais o meu amigo, é porque não poderia habitar junto. Aí Deus cria circunstância e disse, agora você vai habitar agora sua tenda em outra terra, porque agora eu vou botar você na tenda do sul,
e fulano na tenda do norte. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. E a Bíblia diz que houve agora uma contenda agora entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E a Bíblia disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Aparta-te de mim, e escolherá a esquerda, e eu irei para a direita. E se a direita, eu escolherei para a esquerda. Porque quem tem convicção que Deus está com você, quem escolhe o lugar da minha e da tua habitação é Jesus. Tem gente que quer olhar pelo olho humano. Glória a Jesus. Quer olhar as campinas verdejantes. Quer olhar onde dá cacho de uva, onde dá maçã. Glória a Jesus, mas tudo no seu tempo. Teve o tempo que era a maçã do amor. A gente ia para a exposição, né? Ver os animais bonitos. Era a maçã do amor. Hoje em dia é o quê? É o morango, né? O morango do amor. Aleluia, a maçã já passou. Já passou a tempo da maçã, agora é o tempo do morango. Aleluias. Então tem gente que olha, né, para o que está diante dos olhos, né? Eu quero esse campo aqui verdejante. Esse campo aqui eu vou lucrar. Aqui tem muita lã, aqui tem muita ovelha. Aqui eu vou lucrar. E às vezes Deus está dizendo: não, a sua tenda é da banda do norte. A sua tenda é da banda do sul. Aleluias, aleluias, porque no lugar, não é o lugar que modifica, quem modifica é Deus. Se Deus tirou, aleluias, não queira voltar mais. Aleluias, aleluias, porque se Deus tirou a sua tenda de lá, não queira voltar mais para lá. Aleluias, porque Deus tem um lugar certo, uma tenda preparada para você habitar e você dizer que só o Senhor é Deus, para você também desfrutar das bênçãos de Deus. Mas tudo é no tempo de Deus, na hora de Deus. Tudo que resolve na minha vida, na tua vida, é o próprio Deus que se responsabiliza em dar vitória a mim e a você. Aleluia! E a Bíblia diz que teve um momento agora que separado. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz que a bênção estava sobre Abraão. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra estava contaminada pelo pecado, pela malícia. Glória a Jesus. Assim como Nínive estava também a malícia, o pecado. Quando Deus disse para Jonas: vá até a cidade de Nínive, porque a malícia, o pecado, chegou até a mim. Glória a Jesus. E os irmãos conhecem bem a história, que ele não fez imediato. Ele se desviou. Glória a Jesus. Mas depois, né, ele foi através do seu chamado. E a Bíblia diz que quando ele foi, né, os animais estavam cobertos de pano de saco. Ninguém bebia, ninguém comia, em reverência à palavra de Deus. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que agora a mulher de Ló olhou para trás. E a Bíblia diz que virou uma estátua de sal. Porque quando Deus tira do Egito, eu e você não pode olhar mais para trás. Tem que olhar para frente. Aleluias, 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 aleluias. Se Deus tirou eu e você do Egito, agora olha para frente, não olha mais para trás. Aleluias, 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 aleluias. Egito nunca mais. Aleluias, aleluia. Saudade do Egito também nunca mais. Glória a Jesus. O problema é que tem pessoas que querem estar na igreja e o Egito dentro de você. Aleluia. Aí nada presta, o tempo não presta, Socorro não presta, Aracaju não presta, Salvador não presta, São Paulo não presta, o Japão não presta, a França, Paris não presta, a torre, aquela torre linda lá não presta, Nova York não presta, nada presta, porque não é o lugar, é eu. Aleluia. Quando eu der lugar para Deus operar na minha vida,
vida, aí as coisas vão dar certo, porque agora eu vou colocar Jesus no meu plano. Agora, em primeiro lugar, é Jesus. Agora, no primeiro lugar, não é o meu amigo, porque o meu amigo está na hora da pizza, na hora do churrasco, na hora do jogo. O meu amigo está lá, meu brother, meu não sei o quê, não sei o quê. Mas quando a coisa aperta, o amigo corre, o amigo deixa, mas o amigo Jesus está com você todo o tempo da tua vida. Calabação de calabaço. O amigo Jesus vai estar com você todo o tempo da sua vida. Aleluia! Em todo o tempo da sua caminhada. Aleluia! Porque a mulher de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, mas não deixou sair de dentro de ti. Porque o segredo não é sair do local. O segredo é eu deixar as mazelas sair dentro de mim. Quando eu deixo as mazelas sair dentro de mim, Jesus habita através do Espírito Santo de Deus e muda o meu nome e muda o seu nome. Aleluias. Aí alguém agora vai compreender, era aquele? É. E o que foi que fez? Jesus, através da palavra de Deus, através do Santo Espírito de Deus, transformou ele e ela em cidadão dos céus. Glória a Jesus, glória a Deus. E quando transforma, já estou encerrando, glória a Jesus, glória a Deus. E quando transforma, né? Glória a Jesus, agora é cidadão dos céus. Jesus chama agora cada um pelo seu nome, porque foi tirado do pecado, foi tirado de Sodoma e Gomorra, para enaltecer o nome de Jesus. As mazelas foi tirada e pelo sangue de Jesus foi purificado de todo mal e de toda condenação. Aleluia, Sodoma e Gomorra, nunca mais. Egito, também nunca mais. Porque o seu alvo é Jesus de Nazaré. O seu alvo não é a direita. O seu alvo não é a esquerda. O seu alvo é Jesus de Nazaré. Aí você pode cantar e dizer, Sodoma e Gomorra, nunca mais. Egito, nunca mais. Agora, você vai agora para Betel. Aleluias. Glória a Jesus. Porque quando vai para Betel, Jesus coloca um novo cântico agora. Porque você é cidadão dos céus. Glória a Jesus. Aleluias. Até da terra do esquecimento de Lodebar, Jesus disse, não, agora ele é meu. Agora eu que apresento agora diante dos príncipes, diante das princesas, eu que apresento. Aleluia. Alguém diz, rapaz, mas você não tem um padinho, você não tem um peixe, né? Porque aqui se utiliza muito isso, né? No Brasil. Você tem um padinho, você tem um peixe. Aleluia. Você tem alguém, um indicador, um QI, quem indique. Aí ele disse, não, aqui na terra não. Ah, não vai chegar não. Porque tem crente que diz logo, não vai chegar não. Você não tem não, um padrinho e um peixe. Eu não. Rapaz, você não tem, fala a verdade, você não tem não. Não tem não, não vai chegar não. Não, não chega não. Chega não. Chega não. Aí quando Jesus quer, aí Jesus disse, vai chegar. Vai. Aí Jesus disse, vai filho, vai chegar. Glória. Glória a Jesus. Aí Jesus disse, vai chegar sim. Glória a Jesus. Porque é eu, aleluias, glória a Jesus, que chamo a existência aquilo que não existe. É eu que faço. Aquele pastor Genivaldo Bento, já ouviu falar nesse pastor Genivaldo Bento? As irmãs já ouviram falar nesse pastor Genivaldo Bento, um morenão que prega nos 4 cantos aí do mundo. Ele é das Alagoas. Aleluia. Nós fizemos uma festividade no Bugio e por misericórdia uma vez ele jantou na minha casa lá.
E ele contou o testemunho dele, que ele era canavial de cana, cortador de cana, semi-analfabeto. Ele disse: Alisson, teve uma certa vez que eu estava orando e disse: eu vou desistir de tudo. Porque os irmãos disseram: você não vai chegar a lugar nenhum. Você é cortador de cana, semi-analfabeto, não vai chegar a lugar nenhum. E quando a chave da igreja ficava na casa dele. Teve um dia que ele estava orando. Ele tentou se levantar, não conseguiu. E quando ele conseguiu, que ia para casa, chegou alguém e disse: olha, a sua filha faleceu. Aleluias. Ele pega a menina, leva de novo para o templo, ora, os irmãos, está doido. E a Bíblia diz que através da oração, ele dizendo, se humilhou perante Deus, Deus deu de volta a filha dele. E ele hoje testemunha os 4 cantos da terra que Deus fez prodígios e sinais e maravilha na vida dele, porque Deus é fiel. Agora, um cortador de cana, sendo analfabeto, pelos colegas, amigos ali, ele não chegava a lugar nenhum. Hoje, prega no Japão, tem intérprete, prega nos Estados Unidos, tem intérprete, porque Deus, quando ele quer fazer, ninguém impede. Pode se colocar em pé, 8h04, cedinho, para você comer cuscuz, inhame e batata. Glória a Jesus. Aleluias. Tem alguém que quer aceitar Jesus como